Eu tenho uma palavra para os irmãos, de Zacarias capítulo 4, de 1 a 14. Os irmãos que estão no Google Meet, os irmãos aqui, se quiserem abrir a palavra, mas também a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem. E ouçamos. Irmãos, agora a gente vê a igreja de Gênesis até Apocalipse, mas a igreja do Senhor, aquilo que o Senhor quer. E como título desta palavra que eu vou trazer para os irmãos nesta noite, eu escrevi aqui algumas coisas. Interessante que não era isto, mas eu já tinha preparado uma outra palavra. Eu estava meditando, estou lendo o livro de Zacarias esses dias. Pela graça de Deus, nessa pandemia toda, o Senhor me deu graça de ler todo o Novo Testamento com comentários da Bíblia, com outro comentário que tem lá, de outra Bíblia. O Senhor é bom. Como a unidade da igreja em cada localidade será construída? Poxa, mas em Zacarias diz isso? Vamos ler. Zacarias, capítulo 4, de 1 a 14. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui na minha Bíblia, diz assim: como governador de Judá, Zorobabel é o principal responsável pela construção do templo, mas ele está proibido de confiar nos recursos do ser humano para realizar sua tarefa. Portanto, hoje, o santo templo de Deus é a igreja. Deve ser construída e sustentada não por riqueza, nem pelos membros, nem pela virtude, nem por simples força, mas pelo meu Espírito. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio à aclamação. Haja graça e graça a ela, para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes, quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Meus irmãos, a igreja nos dias de hoje representa um templo desmoronado pelas divisões. Um irmão, após o ano de 1974, recebeu a responsabilidade de começar a mostrar a unidade do povo de Deus em uma localidade. Essa responsabilidade passou a todos nós, a mim e a todos quantos estamos caminhando durante esses anos todos, através de um encorajamento moral e espiritual, para levar à frente este testemunho da igreja. Nós que estamos nesta visão, temos que lutar contra a apatia espiritual, que faz alguns voltarem atrás.
Neste momento precisamos ter a visão de Zacarias. Ele vê um candelabro que hoje representa a igreja como símbolo do testemunho de Deus ao mundo. Este candelabro, que é continuamente mantido aceso por um reservatório limitado de azeite, representa o Senhor Jesus. É Ele que nos sustenta. E sustenta cada um de nós. Representa o azeite para nossas vidas. Nos lembra, como povo de Deus, que somente através do poder do Espírito Santo vamos ter sucesso, não por nossa força e recursos. Não é o esforço humano, sabedoria humana, boa intenção. Já diz um ditado que cheio de boa intenção o inferno já está cheio. Boa intenção que fará a diferença. O poder de Deus tem que ser refletido em nós. Amém? O poder do Senhor tem que ser refletido através de mim neste mundo, como igreja, como testemunho de verdades bíblicas. Às vezes eu comento com alguém como uma pessoa estudou um seminário, estudou teologia, e ao ler a Bíblia, e ao ler comentários de responsabilidade que coloca a palavra como ela tem que ser transmitida nos seus estudos, que o Espírito orienta, eles falam da igreja claramente que nós temos procurado a viver. E como não vivem? Não é possível. Que cegueira espiritual é essa? Que não vê nem o que está a Bíblia na Bíblia. Isso mexe com o meu interior, irmãos. A obra do Senhor não é realizada pela capacidade ou pela força humana. Muitos acham e acreditam que para sobreviver neste mundo é necessário ser hostil, forte, inflexível e severo. Mas o nosso Deus disse: não por força ou violência, mas pelo meu Espírito. Quantas vezes queremos resolver as coisas por nossa capacidade, por nosso esforço, e esquecemos que é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a direção em tudo o que quisermos fazer para o reino de Deus e para a sua igreja. Às vezes eu estou achando que estou fazendo algo, o Senhor está cooperando comigo, porque nem tudo é a vontade absoluta de Deus. No mundo que se acontece muitas coisas em nome de Deus, é vontade permissiva, porque é aquilo que Ele tem que usar. Mas nós temos que procurar a vontade absoluta de Deus para a minha vida, para a igreja e para o nosso testemunho cada dia. Não é por força ou violência, mas pelo meu Espírito. Todas as vezes que formos realizar algo para o Senhor, lembre disso. Somente o Espírito Santo vai poder atuar isso na minha vida. Se eu fizer, eu posso fazer pela carne, ou pela minha própria vontade. Somente através do poder do Espírito é possível realizar obras de valor duradouro. Dependa do Senhor e trabalhe no poder do seu Espírito. Os exilados que retornaram, lá na época de Zorobabel, como somos nós hoje em comparação ao que nos rodeia? Irmãos, agora Zorobabel estava construído. Deus mandou construir o templo lá no Velho Testamento, e no Novo Testamento esse templo somos nós, cada um aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos dentro de um templo, nem dentro de uma igreja, porque nós somos igreja. Aqui é o local de reunião da igreja do Senhor em Vitória, dando testemunho do Senhor na cidade de Vitória. Assim deve ser em todas as localidades. Mas aquele templo que Zorobabel construiu não tinha nem a glória do que de Salomão. Muitos acham que por ser igreja na localidade, né? Como é que entende? Eram fracos, hostilizados. Eu lembro quando saímos da denominação, grupo de irmãos, humildes, permaneceu, alguns outros foram embora, voltaram, porque nem todos têm a visão. São crentes, são salvos, pertencem à igreja do Senhor, mas a mente precisa ser aberta para as verdades bíblicas. Eram fracos, hostilizados por seus inimigos, cansados, desencorajados e pobres. Eu lembro-me quando o irmão Valtir acabou de escrever um livro.
Eu cheguei e dei esse livro para um irmão. Eu conhecia há muitos anos, convivi com a família dele. Ele olhou para mim e falou assim: o Valtinho acho que está ficando meio doido. Irmãos, as verdades bíblicas deste mundo de hoje, mesmo mundo religioso, pode nos levar a ser achados de malucos. Por quê? Porque pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que viver isso, ser luz. Mas na verdade tinham e tem o Senhor ao lado deles. Lá mesmo, eles eram desprezados, mas eles tinham o Senhor do lado deles. Ao viver para Deus, determine não confiar em sua própria força ou habilidade. Dependa do Senhor em tudo e trabalhe no poder do seu Espírito. Irmãos, como presbíteros, os irmãos como auxiliares eclesiásticos, irmãos do grupo familiar, os irmãos de encargo, ministérios, irmãos que estão à frente, lembre, tudo que devemos fazer é pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque aí o Senhor é glorificado. Muitas das vezes fazemos e não vemos fruto. Por quê? Porque aquilo que Deus faz, Ele abençoa e permanece. O versículo 10 do texto diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A igreja do Senhor, como testemunha em uma localidade, pode trazer desânimo a alguém que vê ao redor o poderio religioso. Na época foi a mesma coisa. Perdemos a glória do primeiro templo, e agora? O poderio religioso do templo da época de Salomão. Agora, o novo templo que surgiu é sem aparência. Ah, aquele povinho? Eu lembro-me, quando o irmão Valtinho foi fazer meu casamento, eu fui de ônibus com ele até Dom Cavate, e a noite toda ele falando comigo, né? Não teve nem de cochilar. Chegamos lá na sexta-feira pela manhã, passamos o dia lá, ele conhecendo todo mundo. Aí chegou a noite, eu falei: irmão Valtinho, uma porção de gente aqui em casa, visitante, vamos fazer uma reunião à noite, né? Pegou um violão aqui, vamos tocar um louvor, vamos orar, né? Tal. Aí fizemos reunião lá na sala da casa, lá no tal. O meu pai estava lá. Meu pai toda a vida foi servo do Senhor, diácono da Igreja Batista, né? Vice-moderador na falta do pastor. Estava na reunião. E estava também o meu avô, Francisco Costa. Não era crente nos pensamentos nossos, nunca tinha ido à igreja. O irmão Valtinho, aquela sede de falar da igreja, aquela oportunidade ali, naqueles dias, né? Isso em 77, fevereiro de 77, ele começou a falar da igreja. Você sabe quem foi aquele que colocou empecilho para o irmão Valtinho falar? O meu pai. E o meu avô balançava a cabeça: é isso mesmo. Falou: até hoje eu não entendo isso. Quem tinha a Bíblia, que lia a Bíblia, não estava concordando, e o que não conhecia a Bíblia concordava. Irmãos, o entendimento é só Deus quem dá. E oremos por isso. Quem são os anjos das 7 igrejas? A mensagem não é para mensageiros celestiais. A mensagem é para nós. Pois trata de mensagens terrenas, para pessoas responsáveis perante Deus, pelas igrejas espalhadas em localidades. Aqui nós temos um irmão aqui lá de Jaru, sentado, ele e a esposa dele aí. Testemunho que o irmão Valtinho foi lá, tá? A igreja representada pelos irmãos aí. Os irmãos em Jaru, Rondônia, Porto Velho, Ceará, Fortaleza. Não sei se os irmãos continuam. Rio de Janeiro, Volta Redonda, Brasília tinha irmãos. E nós aqui, na Serra, já tem irmãos que reúnem como igreja. Em Jetibá, são testemunhos que o Senhor tem feito. Deus nos chamou para que sejamos luz em um mundo de trevas.
Eu já estou com 70 anos, irmãos. Eu fico analisando quando eu tinha meus 20 anos. Como era a iniquidade naquela época, que já não era pouca. Hoje é um absurdo. As redes sociais facilita pregar o evangelho, a louvar o evangelho, mas também para transmitir a iniquidade, o pecado, a prostituição, os desvios, estão aí aos olhos, quem quer ver. Como igreja, vivamos exclusivamente para Deus, no caminho que Ele ensinou, que Ele tem nos ensinado. Dependa do Espírito Santo para realizar as coisas para as quais Deus lhe chamou para fazer. Candeeiros são objetos que trazem luz. Como igreja nesta localidade, devemos brilhar em meio de trevas neste mundo. Interessante que eu virei a folha aqui. Peguei embaixo. Diz aqui: o que nós, como testemunho da igreja, estamos fazendo no momento, pode parecer pequeno, como eu disse. O candelabro que nós lemos lá, retrata Israel plenamente abastecido por Deus para ser luz naquele momento e no futuro. Convém observar que no presente, esse papel foi assumido temporariamente pela igreja do Senhor, que somos nós. Vou ler de novo. O candelabro que eu li lá em Zacarias, que nós lemos, retrata Israel plenamente abastecido por Deus para ser luz naquele momento e no futuro, no milênio. Porque agora, nesse período da graça, nós devemos observar que neste presente papel é assumido temporariamente pela igreja do Senhor, que somos nós. Amém? Em Efésios capítulo 5, 8 a 21, eu vou apenas ler e falar alguma coisinha, porque esse texto dá uma palavra para a igreja riquíssima. Ele começa assim no versículo 8, Efésios 5, 8 a 21. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Como pessoas que andam na luz, nossos atos devem se refletir a nossa fé. Como igreja somos luz neste mundo, e como luz devemos refletir a nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que está na palavra do Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só refletir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Como cristãos, defender o que é correto, como cristão devemos defender o que é correto, verdadeiro e justo. Diz aqui: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em Cristo temos uma alegria superior, que vem para curar depressão, tensão mentais e a monotonia dos nossos dias. E o texto continua dizendo: falando entre vós com salmos. Interessante, irmão, nesses versículos 19, 20 e 21, nos dá 4 resultados, né? Nós vemos aqui de uma pessoa, um crente, um servo do Senhor, está cheio do Espírito Santo de Deus. O que é que diz aqui? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A igreja, cada um de nós estamos sujeitos ao irmão. Recebamos admoestações
de irmãos, e pensemos nessas coisas. Aqui na minha Bíblia diz assim: sujeitando-vos é tornar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento. A submissão nunca pode ser exigida por um ser humano de outro. Ela somente pode ser dada na base da confiança, isto é, crendo na palavra de Deus e estando disposto a aprender a crescer em relacionamentos. A igreja é relacionamento. Irmãos, isso é muito importante. Nós, como ser humano, como nós falhamos em nosso relacionamento. Eu posso falhar, o irmão pode falar comigo, mas em tudo isso tem que haver o perdão, o amor, a compreensão. Abramos um outro texto. Apocalipse. Os irmãos logo falar, pensa, né? Eu gosto, né, dos livros de revelações do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e o 13. Diz assim, olha o texto de Zacarias que eu li. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi os 7 candeeiros de ouro. Isso é João, né? Vendo as mensagens de Deus. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E o verso 20 eu vou ler depois. Irmãos, os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia. E Jesus esteve entre elas e está agora entre nós nestes dias. Isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Como igreja, o Senhor está em nós e está entre nós. Como Ele estava entre as igrejas da Ásia, em cada cidade, Ele está conosco. É os 7 castiçais de ouro. Não importa o que elas enfrentaram e o que nós poderemos enfrentar, ou pode estarmos enfrentando. Jesus sempre nos protegerá com o seu amor, abrangente e confortador. Através do seu Espírito, Jesus ainda está atualmente entre as igrejas em qualquer localidade. Esta é a verdade, irmãos, que nós temos. O Senhor está entre nós. O Senhor está em nós como igreja. Todo salvo por Jesus, em qualquer lugar que ele estiver reunido ou estar, ele é um salvo. O Senhor está com ele. Cabe buscar entendimento da palavra e viver a palavra como igreja nos dias de hoje. Quando enfrentarmos qualquer perseguição, devemos lembrar do profundo amor e compaixão de Cristo. Nós não sabemos o que é perseguição. Eu creio que nos dias de hoje, a maior perseguição que a igreja está tendo, sabe o que é? É a liberdade. Esses dias vi um vídeo, um exemplo na China, lá no Afeganistão e na África. As pessoas recebendo a Bíblia. Uma irmã decorou o livro de Efésios todinho, para que ela pudesse passar para outra. Lá no Afeganistão tem cristãos. Na Coreia do Norte tem cristãos. O Senhor está com eles lá. São perseguidos. Nós devemos estar orando por eles. Paulo nos exorta, orai. Por isso que eu falo. Oração de 5 minutos, você não vai falar praticamente só para você. A oração é muito diferente daquela que às vezes nós pensamos. Se você colocar um propósito de oração no seu coração, você vai ver que 30 minutos ou 40 minutos orando vai ser pouco. Eles enfrentam perseguições. Eu fico triste, né? Nós temos a Bíblia, né? Eu tenho 22 Bíblias diferentes lá em casa.
mas eles não têm nenhuma folha da Bíblia para ler. Os irmãozinhos lá da África recebendo as Bíblias que chegaram, o irmão orando, agradecendo a Papai do Céu pela palavra que chegou para eles. A irmã beijando o livro. A palavra diz que falta conhecimento no povo de Deus, porque não lê a Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando estivermos perturbados por conflitos e interesses, devemos lembrar da preocupação de Cristo pela pureza da igreja e sua tolerância em relação ao pecado, porque divisão do corpo de Cristo é pecado. Eu estou pecando contra o corpo, estou pecando contra Jesus, pecando contra o cabeça. O versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem são os anjos das 7 igrejas? A mensagem não é para a mensageiros celestiais. Eu já disse aqui, pois tratando lá do início, pois trata de mensagens terrenas para pessoas responsáveis perante Deus pelas igrejas espalhadas em localidades, para que nós sejamos luz nestas trevas, repetindo aquilo que eu já falei. E como igreja, vivamos exclusivamente para Deus, no caminho que Ele tem nos ensinado. Dependa do Espírito Santo para realizar as coisas para as quais Deus lhe chamou para fazer. Candeeiros são objetos que trazem luz. Sejamos candeeiros neste mundo. Sejamos igreja. Aonde nós formos, nós temos que ser luz. Que a palavra de Deus, se eu for e não levar luz, como irão conhecer a Jesus? Como igreja nessa localidade, devemos brilhar em meio às trevas deste mundo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos aguardando, nos guardando nesses dias. E continuemos neste princípio. E que o Espírito Santo de Deus, cada dia, nos mostre essas verdades. E caminhemos nesta verdade. Porque mesmo as dificuldades que possamos ter, nós vamos alegrar o coração de Deus se nós formos fiéis. A fidelidade do Senhor é algo muito importante para a nossa vida. Aquilo que cremos anteriormente, temos que estar transmitindo hoje e vivendo na frente, nos dias em que estamos vivendo hoje. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. E que sejamos testemunhas do Senhor neste mundo que estamos vivendo. E que vivamos em unidade para a glória do Senhor, para a glória de Jesus, para o louvor do seu nome. Amém?